Ok, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a síntese de funções booleanas. O que significa isso? Significa que a gente quer construir as funções booleanas através de alguma passo a passo nosso. Tá? O que a gente faz, na verdade? A gente pensa nas minhas entradas x, y, z e a gente tenta encontrar uma solução para uma função que representa exatamente aquela saída. Eu vou mostrar um exemplo aqui mais genérico, mas depois a gente vai caminhar até o final dessa videoaula aqui, a gente vai ter um exemplo um pouco mais direto. Mas primeira coisa aqui, nós temos x, y, z, relembrando, então nós temos aqui, olha, todos os valores x, y, z, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e tudo mais. E aí nós temos aqui a nossa função f. No fundo, nós temos a expressão, se a gente avaliar essa expressão para cada um dos valores, a gente chega nessa função f. Mas e se a gente quiser fazer o contrário? Quer dizer, se eu tiver aqui uma tabela verdade e eu quiser fazer a expressão booleana. Nós já sabemos aqui a tabela verdade, mas vamos fingir que a gente não sabe. Eu vou rabiscar isso aqui. Finge que eu rabisquei o suficiente. E agora a gente vai ter que construir essa tabela verdade. O que significa isso? Significa que a gente precisa olhar e tentar entender o que fazer com ela, tá? Então vamos pegar uma outra tabela verdade, um pouco diferente, justamente para a gente poder fazer, que senão é muito mais fácil copiar ali em cima, né? Então vamos pegar uma outra tabela verdade, agora a gente já não sabe qual é, e essa tabela verdade ela tem alguns valores uns aqui. Primeira coisa que a gente faz no nosso passo é detectar os valores uns. Porque quando a gente detecta quais são os valores uns, a expressão de uma linha dessa é mais fácil de ser vista. Observa aqui, nesse caso aqui, para eu ter um valor 1, a gente vai montar a nossa expressão sempre olhando para os valores que estão aqui na esquerda. Então, se o valor de x é 0, o valor de x ele vai ser colocado como not x, para poder inverter e fazer 1. Então, nós queremos transformar aqueles valores todos em 1. E a gente vai fazer um AND. Tá? O y, como o y é 0, a gente vai fazer not y. E aqui, como z é 0, a gente também vai fazer not z. O que a gente fez? A gente transformou linha a linha, coluna a coluna, certo? Cada uma dessas células no valor 1. É exatamente o que está escrito aqui em cima. Tá? Então, agora vamos pegar aqui e vamos fazer a segunda, justamente para a gente tentar olhar. Tá? Só que ao invés de eu fazer a segunda, pessoal, agora vamos lá, eu vou pedir para vocês apertarem a pausa no vídeo e tentar fazer a segunda por conta própria. Tá bom? Contar até 3, você aperta a pausa. 1, 2, 3. Aperta a pausa aí. Vai lá, sua vez de fazer. Vamos? Ok. Agora voltando aqui, supondo que você já fez, né? Eu sou insistente, se você não fez, vai lá, aperta a pausa ainda e volta aqui daqui a pouco, tá bom? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aqui, ó, eu quero que o valor seja 1, o x está como 0, então a gente vai escrever not x, aí eu vou fazer um AND, mas o y já está como 1, então eu só vou fazer um AND do y. O z está como 0, então a gente vai fazer outro AND e not z, tá? Então é assim que a gente faz. Eu vou pedir para vocês também fazer esse outro aqui. Vocês conseguem fazer? Pausa. Tenta fazer no papel. Ok. Vamos lá? Voltando. Então, nós temos o x está como valor 1. Então, a gente vai colocar o x aqui. A gente vai pegar o AND nosso. E aí, eu vou ter que fazer um not y, porque o y está como 0. AND not z. Qual a ideia geral? A nossa ideia geral, gente, é sempre ter um AND ligando os valores de forma que eles fiquem 1 em cada um das variáveis. Tá? Essa é a nossa ideia geral. Com isso, eu consegui fazer a expressão para cada uma das linhas, só para pegar e complementar para vocês. Então, essa daqui é a expressão para a segunda linha, e essa daqui é a expressão para a terceira linha. Então, nós temos 3 expressões aqui, com cores bonitinhas, tá? Melhor até do que a minha letra, né? Certo? Mas agora a gente tem que dar um jeito de ligar. O que significa isso pragmaticamente? Isso aqui significa o seguinte, a minha função ela vai ser verdadeiro se uma dessas 3 linhas for verdadeira. Então, se eu tiver a verde, a vermelha ou a roxa, isso vai ser verdadeiro. Então, isso aqui significa que eu preciso fazer um ou desses elementos. Eu preciso fazer 2 ous aqui. Tá? Então, tem que ligar esses elementos com 2 ous.
Pragmaticamente, são aquelas expressões com os rows aqui. Essa expressão começa a ficar muito mais complicada, né, pessoal? Ela está ficando grande demais, então a gente pode pensar em simplificar. A gente já pegou um pouco disso, a gente poderia pensar em simplificar essa expressão. Tipicamente, aqui nessa disciplina, a gente não vai trabalhar muito para simplificar a expressão, não. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês, só porque a gente tem um slide aqui já simplificando a expressão, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem o NOT X e o NOT Y e o NOT Z, que é o verde, né? E aí a gente vai ter depois o X, pegando aqui a nossa expressão como um todo, né? A gente tem o NOT X e o NOT Y, e aí eu tenho o NOT Z também. Então, a gente vai pegar esses dois elementos aqui primeiro, NOT X, tá? AND NOT Y, AND NOT Z, tá? E aí a gente vai fatorar o NOT X com o NOT Y. Então, eu vou reescrever essa mesma expressão. Estou na verde ainda, tá? Eu vou até escrever aqui em verde para ficar mais fácil. Então, a gente vai escrever a verde assim, ó. NOT X, AND. Olha que eu vou trocar a ordem, tá? AND NOT, não, AND NOT Y, tá? Eu vou trocar a ordem dela. Agora vamos pegar a vermelha e vou fazer a mesma coisa com a vermelha. NOT X, AND NOT Z, AND Y, tá? Por que eu fiz isso? Porque a gente pode pegar e fatorar este pedaço aqui que é igual nas duas, tá vendo? Esse pedaço aqui que é igual nas duas, tá? E a gente vai agrupar esses elementos, tá bom? Então, a gente vai pegar o que eu tenho em comum em todas elas e vamos colocar ali, tá? Então, vamos pegar esses dois caras aqui e eu vou agrupar esses dois aqui nesse momento. Então, vamos pegar aqui, ó, NOT, escrevendo em preto mesmo, tá? NOT X, AND, tá? NOT Z, tá? Isto aqui vai colocar entre parênteses, certo? Isso aqui, certo? Vai ter um outro E, né? Que vai ter entre parênteses o NOT Y, ok? Or Y. Mas observa que Y ou Y invertido, isso aqui vai dar sempre 1, né? Porque o ou precisa de um dos dois ser 1. Se Y é 0, o NOT Y dá 1. Se Y é 1, o Y dá 1. Então, esse cara é sempre 1. Então, quando a gente tem um E só com valor 1, esse cara aqui, como virou 1, eu posso removê-lo. E eu removo esse E, tá? Então, a gente consegue agrupar o verde com o vermelho usando esse modelo nosso, tá bom? Bom, e agora o que a gente pode fazer? Agora eu tenho o NOT. Eu vou apagar aqui só para senão ficar muito bagunçado, tá? Então eu vou apagar todos esses aqui de cima. Relembrando então, a nossa expressão que eu montei virou isso aqui, tá? Falta colocar a parte roxa. E a gente vai fazer algo bem parecido com a parte roxa, só que da parte roxa com o que eu tenho agora em preto, a única coisa que aparece é o NOT Z, né? Então o NOT Z acaba sendo fatorado também, tá? E aí a gente vai pegar o NOT Z em comum aqui, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o nosso NOT Z desses dois lados aqui, tá? Ó, tem o NOT Z aqui e eu tenho o NOT Z aqui, e a gente pode fatorá-lo também, tá bom? Outra coisa que a gente pode olhar é que a gente pode tentar pegar esse elemento com o nosso x e o nosso NOT X. Observa aqui o mesmo x aqui, desculpa, mesmo x aqui e o NOT X aqui, significa que se de um lado eu tenho x, do outro lado eu tenho NOT X, eu posso trabalhar com ele também, é alguma coisa que a gente vai olhar daqui a pouco. Então vamos só dar o nosso passo a passo aqui, tá? Senão a gente vai ficar meio perdido aqui no nosso contexto, tá? Então vamos lá. Eu tenho o NOT
esse cara aqui que é resultado desses dois, tudo bem? E a gente agora vai trabalhar para poder mesclar esse cara com o outro lá. Então vamos fazer um AND aqui, que é o nosso x AND not y AND not z. O que a gente vai fazer? Vamos fatorar o not z dos dois lados, tá? Então vamos escrever aqui em cima, tá? Not z, tudo bem? E aí nós temos o nosso AND com o que sobrou em cima? Not x. Certo? Em cima só tinha sobrado o not x. Mas do outro lado, que vem do roxo, o que nós temos? Nós temos um not, nós temos aqui, certo que eu tenho um ou aqui, né? A gente vai ter um ou do not y e também AND o nosso x, tá? Tudo bem? Então eu já separei o not z está aqui. O que acontece? Vamos pegar, eu estou com um problema de espaço aqui, desculpa para vocês. Então eu tenho agora, olha, o not x ou not y, sem problema, e not x ou x. Esse not x ou x a gente vai poder remover nesse caso aqui, tá bom? Então a gente vai pegar este AND aqui e vai gerar as duas versões. Então vamos apagar aqui embaixo para a gente montar. Vamos pegar aqui, ó. Então o not z está aqui. A gente tem um AND, certo? E agora a gente vai pegar o not x ou o not y. Então vou botar mais um parênteses aqui, tá? Not x ou not y, tá? Então vou fechar esse parênteses. AND, o que nós temos agora? Not x, certo? Ou x. Novamente caímos naquela mesma situação, tem que fechar um parênteses aqui, caímos naquela mesma situação, not x ou x é 1. Então esse cara aqui some. Resultado, not z AND not x ou not y. Essa é a nossa expressão simplificada. Vocês entenderam o tempo que eu gastei para fazer isso aqui? Exatamente porque a gente aqui está muito mais preocupado com o conceito da expressão lógica do que com a versão simplificada. Tipicamente, as simplificações que existem no mundo real são muito maiores do que essa e a gente gasta muito mais tempo. Então, a gente não vai trabalhar em simplificação. Eu quis mostrar uma para vocês terem uma ideia, certo? Que dá para fazer, mas a gente vai tentar trabalhar sem a versão simplificada. Uma propriedade muito interessante é que não importa o que vocês coloquem, essa lado esquerdo da tabela verdade é sempre todos os parâmetros possíveis e aqui é a expressão da sua tabela verdade, da sua função que você quer fazer. Não importa o que você coloque para f, você sempre pode expressar o f entre ou, e not. AND, OR ou NOT, tá bom? Então, essa é a ideia geral aqui. Então, a gente tem um teorema falando que tem um lema aqui que fala, né, qualquer função booleana pode ser representada usando expressões contendo e ou not. Por que a gente consegue fazer isso? Porque eu consigo expressar a nossa expressão, colocá-la na tabela verdade, eu consigo expressar qualquer coisa que tenha uma tabela verdade com AND ou e not, tá? E aí o que acontece? O que acontece é que se a gente também quiser simplificar mais ainda, a gente pode fazer isso usando AND e NOT, porque a gente sabe, através do De Morgan, que x ou y é NOT de NOT x e NOT y. Tá? Então a gente consegue trocar todos os ous por essa combinação para a direita. Aí vocês podem pensar, poxa, Rodolfo, você está ficando maluco, você quer complicar mais as coisas, acabou de falar de simplificar e agora você está querendo complicar. Por enquanto parece estar complicando, a gente vai simplificar daqui a pouco, tá? E a gente vai melhorar mais ainda. O que nós vamos melhorar mais ainda? Nós vamos criar uma porta lógica chamada NAND. Então, ao invés de pensar que eu vou usar um AND e um NOT, eu vou usar a porta lógica chamada NAND. O X, NAND y é o NOT do X, AND y.
tá? Então, só para colocar aqui, eu vou botar mais uma coluna aqui, ó. Esse aqui seria o AND, certo? O AND é 0, 0, 0 e 1, e o NOT dele, que é o que a gente está interessado, o 0 vira 1, 1, 1 e 0. Então, esse é o nosso NAND, tá? O NAND, então, ele é o NOT AND. Por que a gente está usando o NAND, gente? Aqui parece que está ficando complicado, mas no fundo, o que a gente está falando é que o NAND é uma porta mais básica de ser implementada quando você vai implementar lá um circuito integrado dentro de um processador. Tá? Então, essa é a nossa porta mais básica de todas, e a gente consegue, então, usar o NAND. Não é que eu estou usando um AND e um NOT, na verdade eu tenho a porta mais básica, que é exatamente a porta NAND. Tá? Então, só para poder voltar aqui, então, todas as operações podem ser feitas com AND, OR e NOT. A gente pode simplificar um pouco usando só AND e NOT, e a gente pode simplificar mais ainda fazendo o NAND. Tá? Então, se a gente precisar do NOT, olha como a gente faz o NOT, tá vendo? E se a gente precisar fazer o AND, a gente faz o AND desse jeito. Lembrando, vocês terão que fazer isso no exercício. Deixa eu voltar aqui, vou trocar até a cor. Presta atenção para isso aqui, vai ter um projeto de vocês, que vocês vão ter que exatamente fazer esse pedaço. É simplesmente página slide 22 do material, tem lá a resposta para os 2 primeiros exercícios de vocês, ok? Slide número 22 tem a resposta para os 2 primeiros exercícios que vocês vão ter que fazer. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou parar por aqui e a gente vai avançar um pouquinho mais para poder pegar. Na realidade, antes de parar por aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou inserir uma página que eu quero mostrar um exemplo para vocês. Tá? Vamos pensar o seguinte, você está num carro, certo? Então, nós temos um exemplo onde nós temos um painel de um carro, tem aqui o volante, né? Certo? Esse aqui é o volante, e ali na frente você tem um painel de um carro. E o painel de um carro tem uma luzinha aqui, que eu vou botar vermelha. Ele tem uma luzinha vermelha, que ela vai piscar, vai acender, se o carro estiver ligado e o cinto de segurança do motorista não estiver apertado, né? Travado. Certo? A gente pode colocar um pouquinho mais, quer dizer, eu poderia virar e colocar, tem que ter motorista, alguma coisa assim, mas a gente está querendo duas coisas aqui. Então, assim, acende se o carro estiver ligado. Eu vou chamar esse cara aqui de uma variável nossa chamada L, e se o cinto não estiver travado, e eu vou ter uma para o cinto, que é chamada de C. Tá bom? E aí a gente vai chamar essa luz vermelha aqui, nossa, de alerta. Então, o nosso alerta é uma função do L e do C. Tudo bem? O que a gente precisa fazer se a gente quiser colocar essa expressão? Certo? A gente precisa primeiro montar uma tabela verdade. L e C. E aqui está o nosso A. Agora vamos lá. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, primeira coisa, a gente preenche a nossa tabela com os valores que nós queremos, tá bom? E aí eu sei que se o carro não tiver ligado, certo? O alerta não vai acender. Então, o carro não está ligado, o alerta não vai acender. O carro não está ligado, o alerta vai acender. Agora, ele vai acender se o carro estiver ligado e o cinto não estiver travado. Então, carro ligado, 1, cinto, 0, o alerta acende. Tá bom? Se o carro estiver ligado e o cinto estiver travado, o alerta não acende. Como nesse caso aqui nós temos apenas uma linha aqui, ó, fica super simples fazer. Então, o nosso A é igual a L, certo? AND NOT C. Pronto.
aqui está a expressão lógica dessa função nossa. Tudo bem para vocês? Ok? Esse aqui é um exemplo só para dar uma visão geral de como a gente traz o mundo real para expressar numa expressão lógica. Obviamente, num carro de verdade, a gente tem uma tabela verdade muito maior do que essa, mas eu acho que vocês já entenderam a ideia. Ok, pessoal? Falou? Até mais então para vocês.